Muito bem, estamos gravando ao vivo diretamente de Brasília. São exatamente 18h06. Nós estamos em parceria com uma especialista na área da saúde e estará conosco aqui falando exclusivamente sobre captação de recursos na área da saúde, ok? Então, eu já quero convidar aqui a Mariana Diniz, que atualmente é chefe de assessoria de relações institucionais do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal, com experiência em execução de recursos na área da saúde nos últimos 9 anos, passando pela Secretaria de Saúde do DF como assessora e diretora de convênios, e ainda assessora de Relações Institucionais do Instituto de Cardiologia do DF. Ela é atuante na área de convênios federais desde 2011. Mariana, seja muito bem-vinda aqui. Você está na companhia dos melhores gestores de transferências do Brasil. São os melhores que nós temos hoje no Brasil. Bom, antes que eu passe a palavra para a Mari, queria já combinar aqui com vocês para que vocês conheçam um pouco mais sobre os serviços da EB Gestão Pública. Lá no nosso site, ebgestãopública.com, você tem acesso, estou colocando aqui no chat, ó. Opa, o pessoal tá animado aí entrando. EB Gestão. ebgestãopública.com. Você pode conhecer todos os nossos serviços, especialmente, pessoal, serviços de tutoria, transferência de conhecimento, tanto na parte de convênios federais, na parte do MIROSC, na parte de emendas parlamentares, captação de recurso, execução e prestação de contas desses convênios. Se você tem alguma dúvida, se você está assumindo agora a área de convênios, seja na área da educação, seja na área da saúde, da assistência social, infraestrutura, obras, conte com a EB Gestão Pública para te ajudar a resolver e a prestar contas da melhor forma possível. Agora, com as emendas especiais cheias de regras, se você for contemplado numa emenda dessa, conta com a EB Gestão Pública para te dar todas as instruções e transferir conhecimento para você. Então, não perca tempo com burocracia. Conheça os serviços da EB Gestão Pública. E é falando sobre os serviços da EB Gestão Pública que nós fizemos uma enquete no nosso grupo VIP, e se você que está participando aqui, porque recebeu o link de alguém, e ainda não está no grupo VIP, você está perdendo a oportunidade de participar de um dos melhores grupos de WhatsApp, com conteúdo extremamente qualificado, aonde você tem ali vários gestores que compartilham conhecimento, compartilham informação. Então, já pede aí aqui no nosso chat o link de acesso ao grupo VIP do professor Edésio. Para quem já foi meu aluno, um forte abraço. Para quem nunca foi meu aluno, procure uma das escolas parceiras da EB Gestão Pública, aonde nós estamos ministrando treinamento. Ao longo de todo o ano, nós temos agenda aí já com várias escolas ao longo de todo o ano, e você pode procurar uma dessas escolas e fazer um dos nossos treinamentos, tá ok? Bom, como diz o meu avô, vamos parar de conversa e vamos trabalhar, porque isso é que importa. Mari, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. O pessoal está perguntando no grupo se essa live vai ficar disponível. Pessoal, todas as lives, assim que ela termina, a gente faz toda uma renderização dessa live e a gente disponibiliza lá no canal do YouTube Edércio Bento, ok? Qual é a desvantagem de assistir depois de gravado? A desvantagem é que você não vai poder perguntar, não vai conseguir interagir como você consegue aqui ao vivo e a cores.
Mas isso nós disponibilizaremos lá no nosso canal do YouTube. Bom, Mariana, eu queria já aproveitar a sua presença, eu já te apresentei, foi uma das minhas alunas também, eu a conheci em um desses treinamentos, mas ela é topíssima, extremamente competente no tema da saúde, conhece muito de transferências fundo a fundo, conhece sobre as transferências via Transferigov, para o SC, que é o caso do nosso Instituto de Gestão da Saúde aqui do DF. Eu queria, Mari, que você falasse um pouco dessa dinâmica que o Ministério da Saúde utiliza para que os proponentes, né, cadastrem suas propostas primeiro no Sismob e na fase de execução ele migra para dentro do Transferigov e só aí é que a gente acompanha a execução no Transferigov. Quais são as principais dicas que você poderia dar na hora de cadastrar essas propostas ali no Sismob? Vamos lá, boa noite a todos os colegas aí de todo o Brasil, né? Obrigada pelo convite. Eu acho que o tema é muito extenso, né? E a gente não vai esgotar hoje, pelo contrário, eu acho que o nosso desejo aqui é ampliar o conhecimento, fazer com que os colegas tenham mais vontade, de fato, de ir em busca, de aprofundar o conhecimento. A saúde, de fato, é muito peculiar. Então, diferente das outras áreas de política pública, você tem muita emoção envolvida ali, saúde são vidas, então você realmente se encanta para aprofundar pela área, tecnicamente, operacionalmente, e eu acho que hoje a gente tem um objetivo aqui de deixar aqui de maneira ampla, como você falou, uma apresentação em que quem sabe mais sai à frente, né? No sentido de que alguns pontos eu queria tratar com vocês, em que nós pudéssemos, de fato, facilitar, favorecer a aprovação das nossas propostas, né? Agora, frente à abertura de um ciclo, né? Então, a gente tem a peculiaridade dos repasses fundo a fundo e das transferências discricionárias, né? Em tratando primeiro da questão, aqui a gente está em voga, do novo PAC, enfim, cadastro Sismob, né? Então, já aproveitando aqui a deixa da tua pergunta, o Sismob ele tem a sua peculiaridade operacional, em que a gente precisa avançar dentro do sistema e superar etapas, né? E após o cadastro no InvestSUS, né? Quando essa proposta ela é aprovada ali na fase de parecer de mérito técnico, essa proposta avança com a publicação da portaria de habilitação, né? E o que eu quero chamar a atenção dos colegas é simplesmente aquilo que tem dificultado muito a vida de estados e municípios, né? As OS6 não têm acesso ao Sismob, já que o repasse é fundo a fundo, então você tem o acesso a outros programas que são, claro, por força de lei, que são de execução e coordenação das instituições públicas, né, da administração pública, e o que é muito importante nesse momento, Edésio e colegas, principalmente para a fase após a habilitação da proposta ali, em que a gente migra, investe o Sismob, que é a ação preparatória, né? Inclusive que está aberta agora até o dia 15, né, aí para o PAC, mas já aqui no âmbito geral, né? Mas em se tratando aqui, já que a operacionalização ela vai ser a mesma, eu quero só relembrar aos colegas essa fase da ação preparatória, né? Que ela engloba ali a habilitação da portaria até o primeiro repasse do recurso, que a gente não deixe de inserir os dados de documentações mínimas, né? Primeiro, atualizar os nossos dados de acesso, né? Claro, do representante legal, esse é o primeiro grande passo, e os outros acessos técnicos, tá? Os outros perfis, entre 3 a 4 perfis, né? E avançar para aquilo que a gente precisa para superar a etapa e passar para início e execução de obra, que seria inserir a ordem de serviço, inserir a ordem de serviço assinada pelo gestor, inserir os dados de licitação, tá? Os dados de licitação, que seria ali o extrato da publicação do edital no Diário Oficial, inserir também quem são os responsáveis pelo projeto, responsável pela execução, o responsável pela fiscalização da obra, né? Fazer o registro de ART e RRT, tá? E também subir as fotografias
tá? E também a aprovação do projeto básico na vigilância sanitária. Então, a gente tem aí um rol de documentações que são importantes, e o que é mais importante aqui, que vem a cerejinha do bolo, né? Quando você vai... Pode falar, Edésia. Não, só dando um passo atrás, porque o InvestSUS está integrando com o Transferigov, e ali, para muitos estados e municípios, quando você vai no seu cadastro no InvestSUS, tem um botãozinho assim, ó, atualizar cadastro no Transferigov. Isso, Né? Quando você perfeito. clica naquele botão, ele te joga lá no módulo de cadastro do Transferigov e morre ali. Ali tem um passo a passo que você precisa seguir de atualização do seu cadastro no Transferigov, porque senão o seu cadastro no InvestSUS vai ficar como pendente também. Perfeito, excelente colocação, Edécio, muito obrigada. Tá? Então, para essa fase de monitor de ação preparatória, né? Enfim, nós estávamos falando sobre a aprovação do projeto básico e mais um último documento extremamente importante, que é a questão da dominialidade, né, da área que está sofrendo essa intervenção, né, de obra. Né? E a cerejinha do bolo, que muitos colegas, quando estão avançando o preenchimento da ação preparatória, não colocam se a situação do projeto ele está concluído ou em elaboração. Então, como não põe a fase concluído, não avança para o preenchimento das demais telas. Né? E isso, para a gente, é crucial para o avanço para a análise da recepção, né, do parecer de transferência do recurso. Né? Então, depois de finalizado toda essa etapa, o gestor, enfim, o técnico, ele tem que apertar o botãozinho lá no cantinho que diz superar etapa, né? Então, muitos também não pressionam esse botão e a proposta fica lá parada, por incrível que pareça. Então, assim, é bom a gente sempre trazer esses pequenos alertas relacionados ao sistema, né? Porque por muitas vezes a gente fica ali um pouco nervoso, preocupado em submeter as informações e, de repente, não encaminha. Tá? Então, essa é uma dica de atenção para vocês, e claro, que fiquem atentos à questão do monitoramento dessas fases, que deve ocorrer, né, ali no cantinho do reloginho do Sismob, de 60 em 60 dias, tá? Para que o analista do Ministério possa acompanhar o avanço, né? Possa aprovar a próxima etapa. Então, dentro... Rapidinho, a Suelen está perguntando assim, se essa integração no Transferigov vai para o módulo fundo a fundo ou vai para as discricionárias ilegais? Ela vai para o módulo fundo a fundo, tá? Ela é fundo a fundo. Então, o Suelen também vai depender de por onde o seu recurso vai sair. Veja só, se o que foi se lá na FNS, no Fundo Nacional da Saúde, você foi contemplada numa emenda, ou até mesmo num recurso próprio do Ministério, via fundo, eles vão migrar isso para um módulo do fundo a fundo, porque é fundo nacional para o fundo municipal e estadual. Se você foi contemplada sem ser no fundo, na Secretaria de Saúde do seu município ou do seu estado, aí ele vai ser executado pelo discricionárias ilegais. Então, você tem que ficar ligada em qual CNPJ você foi contemplada, se foi no do fundo, se foi no da secretaria, ok? Por quê? E por onde você vai continuar a execução. Se é pelo módulo, o módulo discricionárias ilegais já executa projetos do Fundo Nacional, mas que não é via fundo a fundo. Os projetos fundo a fundo, módulo fundo a fundo da saúde, ainda não foi migrado para dentro do Transferigov, tá? Vamos lá, Mari. Perfeito, né? E para a gente avançar, né, essa principal fase de ação preparatória, né, desse onde realmente, enfim, todos ali ficam paralisados, travados, né? Aí a gente vai para uma segunda fase que a gente chama de início de execução de obra, né? Então, ela é iniciada com a transferência do repasse em conta específica, tá, para aquele instrumento, e deve-se haver a execução de 30% da obra.
tá? E a gente tem um prazozinho aí que essa fase precisa ser superada em 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90 dias. Aí iniciou, de fato, essa execução, né? Ultrapassando, né? Claro, essa comprovação ela vai ser submetida e analisada, então a gente passa por uma terceira fase, que é a execução e conclusão da obra, a partir dos 30%, e finalizada, ela compreende os 30%, até os 100%, né, que é o de execução de fato da obra que foi pleiteada. Então, ela ocorre ali a partir de 270 dias, tá? Podendo ser prorrogada por mais 270 dias, certo? E aí a gente avança para uma quarta e última etapa, que é a entrada e funcionamento, de fato, da unidade. Tá? Então, você já vai fazer essa informação via Sismob da concretização dessa obra e fazer o registro no CNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, de fato, né, que a unidade ela está em pleno funcionamento, né, em se tratando de entrega de serviços. Então, esse é o eixo, né, de operacionalização do Sismob, que é a obra fundo a fundo, Ministério da Saúde. Agora, em se tratando, claro, a depender das perguntas, né, a gente pode avançar um pouco desse também para a tua condução referente à questão da portaria, ou a gente avança mais para a questão de equipamentos, que também a gente tem dicas importantes para que os nossos colegas não percam prazo, não percam a aprovação das suas propostas e agilizem a análise do Ministério da Saúde. Só uma dica que eu também quero deixar em relação a equipamentos, especialmente para aqueles que estão sendo contemplados nas emendas parlamentares, né? Os programas estão sendo cadastrados a partir de ontem, então eles já estão sendo cadastrados lá, e você vai ficar procurando lá se o seu CNPJ foi contemplado, né? Uma vez você sendo contemplada para aquisição de equipamentos, e aí na hora de você escrever a sua proposta, observe os valores estimados lá no RENEM, né, que é o banco de preços lá da saúde, e também, pessoal, na cartilha do Fundo Nacional da Saúde, eles já colocaram lá uma série de valores para cada item que pode ser comprado com esses recursos, tá? Então, fiquem atentos, porque esses valores são valores de referência, ok? Mas falando sobre a portaria, Mari, eu tenho uma novidade aqui para os nossos gestores. Eu tive aqui o cuidado, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, e eu quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui com a inteligência artificial. Olha que legal isso daqui, pessoal. Eu fiz um mapa mental da nova portaria. Olha que legal. Então, eu tenho aqui a portaria das transferências de emendas individuais, né? E a gente consegue explodindo aqui, ó, este mapa mental por tema. Olha só, disposições gerais, programas e diretrizes do RP6 e as disposições finais. Então, aqui nas disposições gerais, olha que legal, quando eu clico aqui, ele traz o objeto, as indicações, o plano de trabalho, impedimentos de ordem técnica e contas específicas. E eu quero explodir aqui, ó, os motivos de impedimento de ordem técnica. Olha lá, ó. Ele vai fazer referência ao artigo 72, né, do projeto de lei 15.080. Ele vai fazer também referência ao artigo 10 dos motivos de impedimento de ordem técnica da Lei Complementar 210. Se você não conhece esses impedimentos de ordem técnica, nós temos uma live lá no meu canal do YouTube falando só sobre os impedimentos de ordem técnica da Lei Complementar 210, identificações pela Secretaria Finalística e a avaliação adicional do plano de trabalho. E aqui, ó, eu ainda chego a explodir o alinhamento com critérios técnicos e diretrizes do Ministério e a conformidade de pactuações lá da Lei 8080. Então, esse mapa mental, fala a verdade, ficou top, não ficou não? Olha lá, ó. Ficou top. Maravilhoso. Olha aqui, ó. Se você vier aqui nas disposições finais, olha que interessante que ele vai trazer aqui, ó, tudo sobre as disposições finais,
o que é vedado e o que não é vedado, e as transferências via instituições, caso você seja de uma instituição sem fins lucrativos, ele vai trazer aqui, tarifa de serviços da mandatária deduzida de até 4,5%. Então, pessoal, esse mapa mental ficou muito legal sobre a portaria. E aí, falando sobre a portaria, eu quero pedir que a Mari dê aqui uma pincelada, né, naquilo que mudou operacionalmente na nova portaria. Lá no nosso grupo, na semana passada, foi um alvoroço sobre essa portaria, né? Muita gente com dúvida, e a Mari vai trazer aí os pontos principais de mudanças da portaria. Eu já vou adiantando que não mudou muita coisa, não, no operacional. Tem algumas coisas que mudaram. Fala aí, Mari. É verdade, meu amigo. Eu acho que o grande cerne realmente de novidade dessa portaria que a gente pode trazer é o que você trouxe aí no mapa mental mesmo. É aquela resposta já ao que vem aí em N93, a Lei Complementar 210, realmente a portaria conjunta número 2, que de fato vem a questão da obrigatoriedade do plano de trabalho em todas as linhas de programas estratégicos do Ministério, em se tratando agora especialmente de custeio, né? Então, essa exigência do plano de trabalho para a linha de custeio, né, para o cofinanciamento de custeio, o nosso famigerado teto MAC, né, e o nosso teto PAP, né? Então, a gente tem essa grande novidade que é realmente, dentro da portaria, essa orientação de convergência entre os instrumentos de planejamento do Estado e municípios, se tratando da programação anual de saúde, né, que tem referência lá em que estados e municípios preenchem por meio do DigiSUS, né, os seus relatórios anuais de gestão, seus relatórios quadrimestrais de gestão, seus planos de saúde, tá? E essa convergência com o Plano Nacional de Saúde do Ministério. Então, em questões de diretrizes, né, agora nós teremos que, de fato, ter um plano de trabalho de custeio, né? Então, basicamente, a operacionalização dentro do InvestSUS, você tem ali, nós iremos ter, né, quer dizer, ali por dentro do sistema, logo o acesso no momento do cadastro ao teto MAC, né, que é aquele cofinanciamento padrão, e nós teremos mais duas novidades, que é o PMAI ambulatório e o PMAI cirurgia. Tá? Então, é o plano mais acesso a especialistas do Ministério da Saúde, é o grande mote realmente do Ministério para essa gestão, para ampliação, para redução de tempo de fila, né? Então, você tem ali agora, a gente vai ter que vincular, gestores, as nossas metas, diretrizes, metas quantitativas, qualitativas, e diretrizes, e vincular as nossas diretrizes do nosso plano anual, não é? Nossa programação anual de saúde, a metas e diretrizes do Ministério. Tá? Mariana, como é que isso vai acontecer? Na realidade, o sistema ele vai disponibilizar isso que tem sido repassado, já vai disponibilizar para facilitar a meta e a diretriz ali da média e alta complexidade, que a gente vai ter que vincular, assim como dos 2 espaçozinhos do programa Mais Acesso Especialista, né? E nós vamos fazer essas vinculações. Então, estados e municípios têm que estar com a sua programação anual de saúde atualizada, tá? Então, isso é muito importante. Senão, não há como haver vinculação dentro do sistema, Edécio. Então, assim, isso é muito importante. Precisamos ficar atentos. Realmente, de fato, o cadastro já está nos próximos dias e precisamos estar atentos relacionados a essas informações. E a questão do programa Mais Acesso Especialista, ela vai estar ali vinculado ao que a gente chama de oferta de cuidado integrado, né? Que são as linhas de cuidado integrada dentro de cada serviço. Então, por exemplo, a questão de ambulatório, se a gente tem algum serviço ali de nefrologia, algum serviço de oftalmo, então você vai ter as linhas de custeio e natureza de despesa que você vai querer vincular esse custeio. Nós teremos que agora determinar os valores em específico, então não é possível colocar aquele valor genérico, inclusive esse valor tem que ser comprovado nos nossos relatórios anuais de gestão.
Então, agora, Décio, essa portaria, de fato, ela vem trazendo ali amarras, né? De fato, essa vinculação aos nossos instrumentos de planejamento para que, de fato, possa haver uma análise realmente de mérito, de resultado no final da execução desses recursos. Então, esse para mim é o grande embrião, novo embrião dessa portaria, né? E, claro, tem que haver coerência com a CIB, né? Com todas as orientações e diretrizes, né? Que a CIB, ela tem ali no teu estado, no teu município. Então, a gente precisa ter, de fato, essa vinculação e, de fato, precisa ficar comprovado que a política nacional ela é integrada às necessidades locais, sendo ela estado ou município, né? Claro, como você falou também, as contas individualizadas, né? Já era também uma matéria, enfim, amplamente discutida, não é mais permitido a aglutinação de emendas. Então, isso é muito importante, gestores, no momento do cadastro dessas propostas, antes, em se tratando agora, não de custeio, mas em se tratando do âmbito de investimento para equipamentos, antes nós podíamos aglutinar um saldo de uma emenda a outra, e agora a gente não pode mais fazer isso, ou você utiliza, de fato, aquele recurso de maneira integral para gerar a tua proposta, né? Que é, de fato, o orientado, e o sistema não vai mais permitir a gente fazer essa aglutinação, até para permitir essa rastreabilidade e transparência por emenda, tá? E também chama atenção nesse momento, é claro, você falou um pouquinho da questão dos impedimentos técnicos, eu acho que, enfim, mais claro do que foi em se tratando para a questão da saúde, é realmente essa vinculação da natureza de despesa, a questão da vinculação ao serviço, ao componente do programa que foi selecionado. Então, daqui a pouquinho eu avanço um pouquinho mais, mas já para o cadastro de propostas nesse ponto, mas também chama atenção, né, como a Edécia chamou para a questão do cadastro, que esteja atualizado no Transfergov, no SPCA, tá, o Sistema de Gestão do Ministério da Saúde, o gestor e os outros perfis, e também chama atenção para as documentações de regularidade, que deve estar em dia, regularidade fiscal, a gente tem o certificado de regular de FGTS, a gente tem a certidão fiscal da Receita, PGFN, Previdência, a declaração de funcionamento regular. Então, a gente precisa, de fato, não adianta também correr, e a gente não está apto, no final, para poder, após o empenho, receber o recurso por algum problema relacionado à irregularidade ou até mesmo prestação de contas que não tenha sido aprovada, ou enfim, alguma questão de irregularidade na execução dos nossos recursos. Muito bem, pessoal. Ainda falando nessa fase que nós estamos vivendo agora, né? Todo mundo que trabalha com captação de recursos públicos, nós temos o ciclo orçamentário e nós temos a sazonalidade ao longo do ciclo orçamentário. Nós estamos exatamente naquele momento, essa semana e a próxima, exatamente naquele momento de descobrir se formos contemplados ou não, seja numa emenda parlamentar, né? Os programas já vêm sendo cadastrados desde o início do ano, mas como nós tivemos uma publicação de LOA retardada esse ano, ela foi publicada no dia 10 de abril de 2025, então nós temos aí um ano orçamentário mais curto. Então, você precisa ficar atento também, complementando o que a Mari disse, nas certidões e declarações. Existe uma série de certidões e declarações que precisam ser preparadas. O que eu tenho ensinado para os meus alunos é trabalhem com metodologia, porque todos os anos esse processo é o mesmo. Façam checklists, né? Tem um checklist dos documentos, mas tem um documento que muitos alunos têm me perguntado, seja nas redes sociais, no próprio WhatsApp, que é o seguinte: há exigência para uma instituição sem fins lucrativos de ter o SEBAS para receber recursos de emenda, né? E isso é uma pergunta que já vem sendo recorrente em sala de aula, muitos alunos preocupados com o SEBAS, se precisa ter o SEBAS para
captação de recursos por meio de emendas parlamentares. Eu quero que a Mari dê um viés em relação ao SEBAS e depois eu complemento. O que você acha, Mari? Existe fundamentação legal que obrigue uma OSC, uma OS, a receber recursos da saúde por meio de emendas? Existe uma obrigatoriedade de ter o SEBAS? Décio, na realidade, essa é uma discussão ampla, né? Eu, por fazer hoje parte, de fato, de uma OSC, né? A gente tem a questão, claro, ali dentro da 13.019, partindo desse princípio, dos anos mínimos de, claro, existência ali de CNPJ, né? E a gente tem também a comprovação, de fato, na área finalística que a gente pretende, né, executar alguma parceria, tá? Hoje, de fato, buscando em legislações correlatas, na realidade, isso hoje tem ficado no âmbito somente de explicações, tá? Mas, de fato, é exigido a celebração de convênios, é necessário termos os SEBAS. Então, assim, claro, é uma certificação que ela vai te dar ali a isenção tributária, claro, né? Mas ela hoje, Décio, ela é sim um fator crítico de critério para que a gente celebre os convênios. Se não for, não é possível. Tanto via emendas, programas, não há possibilidade sem a questão, de fato, da instituição possuir o SEBAS. E aí, vou complementar aqui a fala da Mari sobre um manual que o Ministério da Saúde publicou ano passado, dizendo que para a captação de recursos via emendas parlamentares federais, as instituições precisavam ter o SEBAS. E eles colocaram uma fundamentação legal. Particularmente, agora eu vou deixar aqui, e vai ficar gravado, né? E vai para o YouTube. Depois alguém vai fazer um corte e dizer que eu estou vendendo por aí essa informação. Mas, particularmente, a fundamentação que o Ministério usou para justificar o SEBAS, vinculando o recebimento de emendas a ter o SEBAS, na minha opinião, não sou advogado, mas na minha opinião, é uma fundamentação frágil. Por quê? O SEBAS, que é uma certificação para as entidades beneficentes na área da assistência social, na área da saúde e na área da educação, é para isenção tributária. Não tem nada a ver com captação de recursos de emendas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, você exigir que uma instituição tenha o SEBAS para que ela receba recursos federais, não encontrei fundamentação normativa que exija isso. Não encontrei. É claro que se o Ministério da Saúde está dizendo que para captar as instituições captarem recursos federais precisam ter o SEBAS, nós vamos obedecer, porque, como diz o ditado, manda quem pode e obedece quem tem o dinheiro. E o Ministério da Saúde é quem tem o dinheiro, nós vamos obedecer. Então, e eu me lembro muito bem que eles sinalizaram que você não precisa comprovar o SEBAS. Basta que você tenha o protocolo de solicitação da certificação, que você comprovando, né, o protocolo de intenção lá de tirar o SEBAS, eles já aceitariam. Então, assim, é algo questionável, mas, como eu estou dizendo, nós vivemos em ciclos, né, ao longo do ano do ciclo orçamentário. Nós estamos no momento de cadastrar a proposta. Se a sua instituição foi contemplada numa parlamentar e ela não tem o SEBAS, amanhã você vai entrar no site dos ministérios, Saúde, Educação e Assistência Social, e vai dar entrada no protocolo de solicitação dessa certificação, tá? Para que você não corra o risco de perder a oportunidade de captar esse recurso porque não tem o SEBAS. Nós estamos investindo tempo aqui nessa live falando sobre a fase de celebração dos instrumentos. Por quê? Porque é nítido nos painéis a quantidade de recurso que se deixa de ser captado
porque os beneficiários não conseguem superar a fase de apresentação dessa documentação, tá? Então, se a sua instituição, seu hospital, normalmente hospitais já têm, mas hospitais Santas Casas, né? Mas instituições, principalmente da assistência social e da educação, que não possuem SEBAS, corram atrás, porque pode ser que o Ministério exija a apresentação do SEBAS na hora de você celebrar com a União, tá? É uma do que eles têm exigido. De novo, a minha opinião, não encontrei fundamentação legal que obrigue isso. Então, eu tenho recebido muitos alunos falando que o assessor parlamentar está dizendo que a instituição só pode ser indicada numa emenda se tiver SEBAS. E isso não é 100% verdade. Não tem fundamentação legal para isso. Mas nós não vamos entrar nessa briga, tá ok? Outra coisa fundamental, eu falei aqui sobre os valores dos itens, né? Quando vocês forem adquirirem bens. Pessoal, é sim obrigatório 3 cotações de preço. É sim obrigatório. Se você for comprar 3 itens, 4 itens, cujo fornecedor é distinto, você vai ter que ter 3 cotações de cada um dos itens de fornecedores distintos. Vai lá, Mari. Certo. Só, perdão, você ia completar o raciocínio, acabou que eu levantei a mão, você parou, se você quiser continuar, mas Não, vamos lá, essa tranquilo. questão das 3 cotações, Isso. porque aí eu tenho uma dica, assim, um pulo do gato, para quem já foi meu aluno, né? Eu sempre dou os pulos do gato. Imagine que hoje é o último dia para você enviar a sua proposta, e você não teve tempo hábil de fazer todas as cotações de todos os itens. Envie a sua proposta. Porque se você olhar nos cronogramas de emenda, principalmente, existe um período que os ministérios vão analisar as suas propostas e solicitar complementações. Você ganha, no mínimo, uma semana. É o tempo que você tem para correr atrás de toda a documentação que você não conseguiu ainda. Não perca o prazo da sua proposta por falta de documentos. Mande. Preencha a proposta, o plano de trabalho e manda. E aí eles vão te pedir complementação, especialmente se forem propostas e planos de trabalho de emenda parlamentar. Vai lá, Mari. Certo. Então, para a gente concluir aqui essas informações, Edécio, eu queria trazer aquilo que eu acho fundamental para compartilhar com os colegas de informação para saírem à frente. Então, a gente tem a peculiaridade da plataforma InvestSUS, e a gente falou um pouquinho sobre questão de obras, eu queria falar com vocês agora sobre equipamentos. Por quê? O equipamento no eixo da saúde, a gente tem ali a base de dados da RENEM, que é a relação de itens financiáveis pelo SUS, né? E a gente tem o CIGEM, que é a plataforma de preços do Ministério, né? Então, os colegas, né, quando forem pleitear propostas de equipamentos e materiais permanentes, né, eu quero dar algumas dicas. A primeira delas é verificar se esse equipamento é um item financiável, né? Não adianta projetar na tua unidade, para o teu município, uma tecnologia que ela não é viável para aquisição via SUS. Não é um equipamento que é permitido em configuração técnica. Então, esse é uma primeira grande dica na elaboração do teu projeto, né? O segundo ponto, a tua proposta ela é de ampliação, né, de serviços, ou uma nova implantação de um serviço, ou ela é uma proposta de substituição por obsolescência do teu parque tecnológico. Então, se for uma substituição, você tem que pedir para o teu engenheiro clínico emitir um laudo de obsolescência para que você submeta na plataforma InvestSUS. Se ela for uma proposta de ampliação, você tem já que pensar quando é que a tua CIB, né, do teu município, do teu estado, ela vai fazer a reunião por mês para que você submeta essa proposta e aprove na CIB. Pode falar dessa. O que é CIB? Traduz aí para mim. Comissão Interpartite, né, bipartite. Então, é ali a estrutura, né, de essência do SUS. Tá? Então, você tem ali 3 áreas de discussões, são os conselhos, você tem estados
e você tem ali na ponta, de fato, o governo federal. Então, você tem ali o entendimento, é uma comissão que ela aprova ampliações, é uma comissão que ela, no Estado e município, determina, estabelece diretrizes, normativos que serão ali seguidos, né? E aprova também os nossos relatórios de gestão. Então, ela é uma comissão que ela está ali formada no Estado e no município para normatizar, para gerar diretrizes ali para a política de saúde. Muito bem. Falando ainda sobre renovação de parque tecnológico, aconteceu um fato interessantíssimo no município aqui próximo a Brasília, em que, por meio de uma emenda parlamentar, eles foram contemplados numa dessas super máquinas, né, de tomografias e tal, vendida no exterior, então veio via Porto de Santos, demorou uma eternidade para o equipamento chegar na cidade. E quando o equipamento chegou na cidade, que foi instalar o equipamento, o técnico lá do fabricante veio instalar o equipamento, a rede elétrica da cidade não suportava aquele equipamento. Acontece muito. Então, Acontece o muito. município teve que doar o equipamento para uma cidade maior, próxima, para os munícipes poderem ir para essa cidade e usarem o equipamento. Então, é muito importante que tudo isso seja observado. Outra coisa que eles estão exigindo, chama de plano de sustentabilidade, né? Se Exato. você tem recurso para dar manutenção naquele veículo, se tem gente para usar aquele equipamento, tudo isso tem que estar previsto no seu plano de sustentabilidade quando se trata de equipamentos, tá? Exatamente. E complementando também a declaração de capacidade técnica, onde você expõe ali para o Ministério quais são os profissionais que vão operacionalizar esse serviço, né? Se de fato você já está considerando isso, você tem RH, você tem equipe de médicos, enfermeiros que vão operacionalizar aquele serviço, o equipamento não vai ficar guardando ali no corredor, e de fato a instalação e a operacionalização. E como a Edécio falou, você também precisa considerar se esse equipamento vai ser necessário alguma adequação de espaço, né? Se você tem energia, se você tem água, enfim, tudo aquilo que é necessário para que ele entre em pleno funcionamento, né? Basicamente, a gente precisa, de fato, ter essas informações para que os equipamentos eles não fiquem paralisados e não haja prejuízos, né? E após essa análise de mérito, que essa é a fase que compõe, de fato, a validação da proposta dessa, a gente vai para a análise técnico-econômica, que é a última análise do grupo de pareceres, onde vai analisar os valores que foram, de fato, carregados no sistema do InvestSUS, né? Onde a gente pode carregar e recarregar as configurações técnicas dos equipamentos, alguns equipamentos permitem, de fato, se eles estiverem no rol, claro, de financiáveis pelo SUS, então você pode carregar, recarregar essas especificações técnicas, tanto que você não direcione para um fornecedor específico, que você não ponha ali detalhes, além de direcionamento, detalhamento relacionado à entrega desses equipamentos, enfim, instalação, mas a gente consegue sim reconfigurar, tá? Como ele vai ele é cotado na base de preços do CIGEM, porque o sistema já te sobe essa especificação, se você quiser alterar esse valor, com alguma nova configuração, Edécio, aí a gente entra com as propostas também, para poder justificar isso frente aos analistas, né? Então, de fato, e mais uma cerejinha do bolo a vocês, tá? No momento dessa análise, dessa elaboração dessa proposta, verifiquem se a unidade de vocês tem habilitação para esse serviço. Isso é muito comum, de pensar em fazer uma proposta sem que a unidade ela tenha habilitação para aquele serviço. Por exemplo, habilitação para oftalmo, para transplante, para nefro. E isso é um fator clássico de impedimento técnico, assim como também relacionar o programa estratégico ao componente inadequado. Então, tomem bastante cuidado com relação a isso, para que vocês não percam tempo e consigam ter uma aprovação mais célere e até ganhar tempo em talvez algumas respostas. Muito bem, pessoal. Chegamos, então, nos nossos últimos 9 minutos da nossa live ao vivo aqui. E eu quero muito
agradecer a presença de vocês. Nós passamos de quase, chegamos a 40 pessoas, mas eu quero aproveitar esses últimos minutos para abrir para perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu quero aproveitar aqui e agradecer a Suelen, que disse que... A Cristiane Costa disse que eu sou demais, um professor, e já estou colhendo os frutos dos meus ensinamentos. Que bom, Cristiane, esse é o propósito, tá? A Berivânia Lisboa perguntou se eu vou disponibilizar este mapa mental. Pessoal, esse mapa mental eu fiz em uma das inteligências artificiais aqui da Google, e eu vou inclusive colocar ali no grupo. Basta que você me mande o seu e-mail e eu compartilho com você esse mapa mental. Ele é muito bom quando você precisa fazer pesquisas rápidas ali na portaria, tá? Vamos lá. O Giovanni está pedindo a palavra. Giovanni, a palavra é sua. Boa noite, professor. Tudo bem? Giovanni aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Minha dúvida, minha pergunta é se referente agora com essa questão do atraso da LOA, né? Isso tende a impactar muito na questão do segundo ciclo. Como é que o senhor acha que isso vai ficar para nós referente a prazos, principalmente referente a prazos? Boa pergunta, Giovanni. Olha só, existe um cronograma constitucional ali no artigo 66, especialmente para as emendas, né? As emendas individuais, que ele dá um prazo mínimo para cadastro de propostas, e se você olhar o cronograma, eles estão esticando esse cronograma até julho. Possivelmente, a gente só vai ter mais uma janela esse ano. Então, se você não foi contemplado nesta primeira janela, você ainda pode correr atrás de um recurso para a última janela. Mas será uma janela muito curta e muito tumultuada, porque já vai estar abrindo a janela para 2026, né? Então, aí entra aquela questão, quem tem portfólio de projetos, quem já tem os seus projetinhos desenhados, a chance de captar esse recurso é maior do que você, principalmente, Giovanni, porque o ano que vem é eleitoral. Então, muitos parlamentares, governadores, eles estão retendo esses recursos para a última janela. Então, e a gente aqui em Brasília brinca que nós temos a dezembrada, né? Vai ser ali a partir de 15 de novembro, início de dezembro. Esse ano vai ser muito animado. Bem diferente na animação, no sentido de muito recurso para serem transferidos por esses dois motivos. Porque nós só teremos mais essa janela depois de agosto e vai acumular com a janela 2026, tá? Então, sim, nós teremos um impacto e vai sair na frente quem tem os seus projetos estruturados, tá? Fechou o áudio, professor? Sim. Então, está na fila também o Defenser Empresarial. Boa noite, professor. Meu nome é Vinícius e esse computador eu uso há muito tempo, por isso que está com esse nome, Defesa Empresarial. Eu não atualizei o Google ainda, mas a minha dúvida é a seguinte: como funciona o pedido de recurso para município no Ministério do Turismo? Se o sistema é o SICOMV, qual o checklist de documentos, onde que eu consigo localizar esses documentos? Boa pergunta, Vinícius. Para o Ministério do Turismo, a primeira sugestão que eu te dou é você conhecer a cartilha de emendas parlamentares do Ministério do Turismo. Ali na cartilha, além dele te mostrar os principais projetos que ele pretende investir, não só de emenda, né, mas os principais projetos do Ministério, você tem ali um valor mínimo para cada tipo de projeto. Então, tem festas culturais, em alguns projetos, inclusive, ele já dá ali o valor mínimo de cachê que pode ser pago para cada artista. Então, a minha sugestão, Vinícius, é você conhecer a cartilha do Ministério do Turismo. A segunda dica que eu te dou é conhecer as portarias que regulam essa captação,
que para projetos até 1,5 milhão é a portaria conjunta 28 de 2024, e para projetos acima de 1,5 milhão é a portaria conjunta 33 de 2023. Então, o pontapé inicial para você começar a captar recursos na área do turismo é isso. E sim, o Ministério do Turismo só transfere recursos por meio do TransferiGov. Então, por meio da plataforma TransferiGov, tá? Vinícius, você vai captar recursos como município ou como instituição sem fins lucrativos? Como município. Ah, então é isso mesmo. É o TransferiGov, e busque essas informações nas cartilhas e também nessas portarias, tá? Mas, assim, para a captação, especificamente na cartilha. Você encontra a cartilha no site da Câmara dos Deputados Federais, ali no acesso ao orçamento, à LOA. Mas também você pode digitar no Google, Cartilha de Emendas Parlamentares Ministério do Turismo, que ele vai te mostrar. Positivo, Tá, obrigado, professor. Muito bem, pessoal. A Letícia mandou o e-mail dela aqui no chat. Ô, Letícia, eu vou pegar todos os e-mails no grupo, tá? No grupo VIP do professor Edésio, eu vou colocar lá e vou disponibilizar. A Olivia, a Anne Oliveira perguntou qual foi a plataforma que eu usei para fazer esse mapa mental. Deixa eu colocar aqui para você, Anne, o link dessa plataforma, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui de tela, sair da tela cheia. Eu vou pegar o link aqui, chama Notebook KLM da Google. Vou digitar aqui, ó. Notebook LM. Notebook LM Google, tá? Notebook LM Google. E aí ele vai pedir para você entrar com a sua... Coloquei no chat, tá? Anne, o link, o endereço, tá? A Isa está perguntando assim, minha OSC já possui SEBAS na área de assistência social. Há outra certificação SEBAS na área da saúde e educação ou se trata da mesma? Não, Isa, são certificações distintas, tá? Uma coisa é o SEBAS da saúde, outra coisa é o SEBAS da educação e outra coisa é o SEBAS da assistência social, tá? Roseli, a palavra é sua. Boa noite. Eu fiquei na dúvida o seguinte, eu não sou gestora, no caso, eu trabalho na área técnica aqui, na questão de cadastramento de emendas, e para mim tudo é novo agora, no InvestSUS, né, questão de cadastramento de propostas. E a gente está com uma proposta, no caso, no meu município aqui, tem uma proposta já de programa, não é de emenda, mas aí agora também pede para anexar a CIB, né, e pede o plano de trabalho. E antigamente não tinha isso, né? E esse plano de trabalho tem várias coisas. Por exemplo, eu queria saber, 1 milhão de reais, né? Por exemplo, para o município. Eu posso, para média complexidade, eu posso dividir ela para várias, na mesma emenda aí, eu posso lá selecionar vários programas, especialidades, redução de filas, pode, tipo assim, 100 mil para uma... Poderia? Pode sim. Você pode apartar as suas propostas, contanto que os componentes, de fato, conversem com o programa da média e alta complexidade. E mais, tomando cuidado se, de fato, esse componente está habilitado para essa unidade no teu município. Que aí, de repente, você consegue fazer o cadastro, mas aí a analista lá vai dizer que o componente, de fato, ele está inadequado. Você quer dizer assim, o KINES, que no caso de fato pode receber aquele tipo de proposta? Isso, exatamente, perfeitamente. Então, você tem lá média e alta complexidade. E aí você vai fazer uma proposta para aquisição de equipamento de atenção especializada, de unidade de atenção especializada, mas você não tem só unidade de atenção especializada. Você pode ter uma unidade, um hospital geral.
Então, hospital geral distinto da unidade Eu tenho hospital, especializada. eu tenho hospital geral aqui, a gente não tem. Isso, então você já fica atenta nesse ponto. Então, de fazer essa vinculação ali a cada componente. Ah, Mariana, eu quero fazer todos para o mesmo componente, eu quero fazer todas as minhas propostas para o meu hospital geral e simplesmente eu quero para uma questão de controle meu, atender por serviços, fazer propostas para diversos serviços. Ok. Se atentando ao valor mínimo da portaria, né? Da questão da composição de proposta, e, enfim, tendo esse controle do que vai ser cada equipamento para cada serviço teu. No caso, Mariana, é para mim ver se, por exemplo, quais são as especialidades no cada kinésio, onde que eu vejo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar lá no site do Kinés, Uhum. Sim. quais são os serviços que compõem a tua unidade. Lá você vai conseguir encontrar, tá? Eu espero que o município tenha atualizado. A gente ainda tem esse ponto. Mas eu creio que normalmente sim. E aí lá você vai ter o teu hall de serviços, o teu hall de especialistas, e você vai conseguir se basear tranquilamente. Qualquer Certo. dúvida, joga no grupo. Ok, muito obrigada, viu? Por nada. Muito bem, pessoal. 19 horas em Brasília. Acabou a nossa live. Eu quero muito agradecer a Mariana Diniz, que é chefe da assessoria de relações institucionais do IGES-DF. Mari, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que esse tema não termina aqui. Eu vou colocar daqui para sexta-feira mais uma enquete para a gente saber qual é o novo tema que vocês querem ouvir aqui, um especialista numa das nossas lives. E lembrando que a live vai estar disponível no meu canal do YouTube nas próximas horas, tá bom? Vamos fazer aquela foto para a gente publicar aqui nas nossas redes sociais. Quem quiser abrir a sua câmera, dar aquele sorriso maroto. Vamos lá. Muito bem. Dole uma, dole duas. Vamos capturar essa tela. Olha lá, sorrindo. Dole uma, dole duas. Aí, pessoal. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Vou encerrar aqui a nossa gravação